jovens do Ministério Espírito Santo. Primeiro de muitos. A gente tentou combinar fazer alguma coisa, não foi? E como nós falamos, o Ministério do Espírito Santo está aqui para ensinar, estamos aqui também para aprender. E esses jovens, para a honra e glória do Senhor, são uns jovens bem diferenciados. Amém? Como eu falei do Christian, né, que você viu a postura do jovem, eu quero convidar aqui também uma outra jovem. Ela é a mãe espiritual dos pais dela. Só para você entender, os pais dessa jovem, para quem não sabe, foi falado no culto passado, eles viviam no submundo das drogas, ali no bairro da Serrinha. Mas essa jovem, ela permaneceu firme e forte, como uma coluna. Vem aqui, Sibeli. Sibeli foi e é ainda hoje a coluna da casa dela. E os pais dela, eles falam abertamente que ela é a mãe espiritual deles. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi inaugurado a primeira oração na subcongregação da Maraponga, onde o pai e a mãe dela são os dirigentes, para a glória de Deus. Então, queria convidar a Sibeli para orar por você. Pai do Senhor a todos. Queria que os irmãos estendessem a mão e ficassem de pé para orar pelo pregador. Amém? Senhor Deus de poder, Senhor Deus de glória, Pai querido, eu quero venho te pedir, Pai, para abençoar, Pai, a vida do pregador, Senhor. Senhor, que não venha ser ele, Pai, ser usado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor venha agir, Pai, na vida dele, Senhor. Que cada palavra que venha sair da boca dele, Senhor, venha ser o Espírito Santo vindo de encontro com o coração dele. Pai, que esta palavra venha, Pai, de encontro com o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor, que está precisando desta palavra. Assim eu te agradeço, Pai, por mais um dia de vida, pelo alimento de cada dia, Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Uau! Alguém pode dar um glória a Deus aí bem forte pela vida dela? Uau, que coisa linda! Quem está feliz aí? Vou fazer uma pergunta que em toda igreja que eu vou, eu faço essa pergunta. E aí você faz o seguinte, você dá aquele melhor grito para Jesus. Eu queria fazer diferente, porque sempre que eu pergunto isso, o pessoal responde com amém. Mas assim, eu queria que fosse diferente, eu queria que você desse um grito. Por quê? Porque pode ser não? Pode ser um grito para Jesus? Você grita quando é o jogo, quando é o seu time faz gol. Grita quando você compra aquela peça de roupa linda e maravilhosa. E não pode tacar um grito para Jesus? Então vamos lá. Eu vou perguntar a primeira vez, se não rolar, eu vou perguntar pela segunda, beleza? Tem alguém conectado em Cristo aqui? Foi mais ou menos isso, eu vi alguém aí que pegou o macete. É tipo isso. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, tem alguém conectado em Cristo aqui? Gente, que lindo essa menina. Qual é o nome dela? Cibele. Cibele, cadê ela? Sumiu. Cibele, tu me lembrou, logo assim, quando eu era bem novinho, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi um rapaz que ele vendia churros em frente à minha casa. E lá, todo dia eu falava de Jesus para ele, mas eu acho que eu era menor do que tu. Mas eu falava assim, sabe, porque eu estava a fim de falar, não era nem com a intenção de ganhar ele para Jesus. Aí o que aconteceu? De tanto eu comer churros lá, eu não sei se é porque acabei ganhando, em vez dele ganhar um freguês, eu que ganhei ele, né, para Jesus. Aí o que aconteceu? Com o passar do tempo eu me encontrei com ele no mercantil, e ele disse, Lucas, eu aceitei Jesus. Aí eu olhei assim para ele, sério? Legal, mas eu pensava que tinha sido outra pessoa que tinha ganhado ele para Jesus. Aí ele foi e falou, olha, eu aceitei Jesus, mas você que me ganhou para Jesus. Aí eu fiquei, uau, chegar no céu já vou poder ser mais alguma coisa, tipo assim, não vou precisar ser o faxineiro do céu, né?
Todo serviço que tiver lá, já tem o meu galardão, né? Então assim, Sibeli, é só o começo, amém? Amém? Quem pode dizer um amém bem forte pela vida dela? Amém. Gente, como eu falei, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra, é um prazer enorme. Eu não sei o que é que vocês estão tão distantes, mas pode ser que seja o som que esteja alto e vocês estão mais distantes, né? Mas tudo bem. Só quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Como o irmão Robson falou, a primeira vez que eu estive aqui nessa igreja foi no primeiro culto de jovens que teve nesse espaço. E eu lembro como se fosse hoje, estava mais lotado porque não tinha pandemia ainda, né? Não tinha acontecido, né? Foi antes da pandemia? Foi antes? Pronto. Mas eu só sei que foi bênção, foi muito bom. Não estava como está agora, né? Eu sei. Mas assim, gente, foi muito bom. Eu lembro como se fosse hoje, a irmã Andréia e o irmão Robson me recebeu de braços abertos, sempre deixou a gente aqui à vontade, e é uma satisfação enorme estar aqui. É como diz o apóstolo Paulo, não é, gente, um prazer da igreja receber o pregador, é um prazer o pregador ministrar em qualquer lugar, em qualquer igreja. Então é uma satisfação enorme para mim. Eu quero agradecer o convite deles. Já me convidaram inclusive para uma live, mas não deu para me participar dessa live. Tive outros imprevistos, não pude estar aqui, mas graças a Deus que dessa vez deu certo. E além disso, eu também quero agradecer os pastores locais, né? Eles não, acho que não tem nenhuma, estão viajando, né? É assim mesmo, a obra é assim. Mas eles não estão aqui, mas eu quero agradecer a eles também por esse espaço. Gente, quem me conhece, vocês não me conhecem ainda não, mas vão conhecer. Quem me conhece, sabe que eu não sou muito normal do juízo, sou meio psicopata, meio perturbado, mas é assim mesmo, vocês vão entender. E eu me sinto muito em casa aqui, velho. Então quando a gente se sente muito em casa, é um pouco perigoso. Por quê? A gente deita no chão, a gente rola, a gente pensa que está em casa, né? Totalmente em casa, então a gente fica mais à vontade. Então eu queria que vocês, principalmente que são de casa, não fica com essa cara que não almoçou nem jantou não, irmão. Tudo bem, pode estar não ter jantado, mas almoçou, não é possível. Amém? Amém. Só sei de uma coisa, durante essa mensagem, cara, é para o Senhor. Então se é para o Senhor, ânimo. Amém? Então eu quero agradecer muito esse convite. Também eu quero trazer um abraço bem gostoso, bem caloroso dos meus pastores, pastor Leonardo Duarte e pastora Raquel Duarte, da Igreja Cristã do Avivamento no Maracanaú. Gente, depois se vocês puderem nos visitar, será um prazer, será uma honra receber vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fico assim meio incomodado, pregadores, pastores de jovens, que são convidados para pregar nas igrejas, e ninguém sabe quem é a cobertura espiritual desse povo. A gente vai ver no YouTube, a gente vai atrás deles, mas a gente tem que caçar a fundo para saber quem é a cobertura espiritual. É uma minoria, não é uma maioria. A grande maioria dos pregadores hoje, a gente sabe, a gente conhece o histórico, mas, enfim, infelizmente tem alguns que a gente fica assim meio desnorteado. Mas eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu tenho uma cobertura espiritual, eu vim debaixo de uma permissão, e é através da permissão deles. Então, quem sabe, um dia você poder ir lá também, vai ser muito bom. Amém? Gente, deixa eu falar um pouco aqui sobre a minha pessoa. Como o irmão Robson já falou, eu já vi aqui uma vez, eu não sei se alguns de vocês chegaram a estar no primeiro culto. Eu estou vendo aqui alguns rostinhos, estavam no primeiro culto que eu ministrei. Mas sabe o que eu queria explicar para vocês? É a forma que Deus me chamou para trabalhar com adolescentes e jovens, a forma que Deus me chamou para pregar para jovens. É uma forma totalmente diferente, é uma forma mais de uma conversa. Por quê? Não é porque eu quero ser o diferencial, não é porque eu quero ser o bichão, não é porque eu quero ser o melhor, não, é porque, cara, quando eu era criança, eu ia para a igreja, eu lembro que eu não entendia nada, sério, não entendia. Eu estou vendo alguns adolescentes aqui, cara, eu ficava atribulado. O pastor pregava no culto de jovens e falava uma linguagem difícil, tá? Sabe? Negócio de concupiscência. O sangue de faraó tem ketchup, eu sei lá o que é isso. Concupiscência. Ah, sim. Eu vim aprender a falar essa palavra um dia desse. Aí eu entrei no meu quarto, isso eu era pequeno, tá?
eu entrei no meu quarto e falei assim: ô Jesus, eu não sirvo para nada assim, eu não me vejo em nada, enquadrado na igreja em área nenhuma, mas se um dia eu pregar, eu tinha na faixa de uns 6, 7 anos, mas se um dia eu pregar para alguém, eu quero falar a minha linguagem. Então, gente, eu prego hoje falando a minha linguagem, e a minha linguagem eu descobri que é a linguagem do jovem e do adolescente hoje. Negócio de etimologicamente falando, ela quer saber de etimologia, rapaz? Eu tenho que falar a linguagem do jovem e do adolescente. Por quê? Olha, uma das coisas que eu vejo que tem perdido muitos jovens dentro da igreja, tem pregadores que estão pregando para o meu pai, para minha mãe, para minha tia, para os meus avós, está entendendo? Mas para um jovem, para um adolescente, tem que falar a linguagem da galera, senão não vai dar certo. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, Deus me chamou para pregar uma mensagem assim, foi dessa maneira que Deus me chamou. E eu também quero falar aqui um pouco com vocês sobre o meu trabalho, a forma que eu trabalho. Inclusive, eu tenho aqui os meninos que estão trabalhando exatamente em relação ao Ministério Conectados em Cristo. O que é o Conectados em Cristo? É nada mais, nada menos do que apenas a minha forma de pregar, a minha forma de falar com os jovens. Eu lembro que assim que eu comecei a trabalhar com jovens, aproximadamente 7 para 8 anos atrás, eu comecei a pregar para jovens, eu não fazia a menor ideia de como é que ia ser. Para começo de conversa, a primeira vez que eu falei em público, eu me borrei nas calças. Eu fui para a escola, e eu fui apresentar um trabalho, e eu não consegui terminar de apresentar um trabalho, porque eu voltei para casa chorando, atribulado, desesperado, porque eu voltei, como é que eu posso dizer, fedorento para casa. Cheguei em casa meio fedorento, de tanta vergonha que eu tinha de falar em público. Então eu não fazia a menor ideia do que Deus tinha para mim. E com o passar do tempo, Deus me ensinou a trabalhar com rede social, e é hoje que eu entendo que, inclusive, eu queria dizer para vocês aqui, não despreze o que está sendo ensinado aqui, ou em qualquer outro lugar que você for, em qualquer outra igreja, em qualquer outro ministério. Por quê? Porque muitas vezes você está ouvindo uma mensagem aqui, simples, com o irmãozinho falando, a maior simplicidade do mundo, às vezes, não sabe, algumas vezes, como eu já vi, não sabe nem falar o português bem dizido, mas é essa simplicidade que Deus pode lá na frente te tocar, a você começar seu ministério visando aquela simplicidade. Quem está me entendendo? Amém? Só quem está vivo, amém? Ave, sangue de farol de cachorro, amém? Então, presta atenção, cuidado, para você entrar na igreja só para esquentar banco. E foi isso que eu prestei atenção, e Deus me ensinou a começar a trabalhar com jovem e adolescente através das redes sociais. Gente, foi uma briga, mas uma briga que eu tive com Deus para chegar no meu canal no YouTube. Eu liderei um grupo de jovens aqui no meu bairro 3 anos. Durante esse período, eu sabia que Deus estava só me treinando, eu trabalhava só no Facebook. Recentemente é que eu fui para o Instagram agora, tem pouquíssimo tempo, e tem só 1 semana e meia que eu fui para o YouTube. Inclusive, os meninos estão tirando foto, estão gravando, exatamente para a gente ter material para postar, para divulgar, para levar a palavra de Deus mais longe. O intuito de ter um canal no YouTube não é o intuito de fama, não é o intuito de como eu posso promover, sabe? Não é. O intuito de ter um canal é simplesmente divulgar a palavra de Deus, de levar para as pessoas a palavra de Deus, principalmente para o jovem, na linguagem do jovem. Então foi uma coisa que Deus me ensinou muito, muito cedo, muito recente. Tem poucos dias que Deus tem me tratado comigo para me trabalhar nessa área. Então eu queria que você, não sei se você está com a internet aí, né? Mas eu queria que você fosse aí no YouTube, não tem problema, pode acessar. Pode ir aí no YouTube agora, pesquisa assim, Lucas Conectados. A gente começou agora, está na casa dos 200 e algumas pessoas que estão inscritas lá, mas a gente está crescendo. E por que eu estou falando de número? Olha para mim, quer dizer, se você não estiver pesquisando, né? Mas por que eu estou falando de número? Porque, gente, atrás dos números tem as pessoas. Então, nós estamos trabalhando com o canal no YouTube, estamos trabalhando nas redes sociais, no Instagram,
com um único propósito, que é levar a palavra de Deus até os jovens, até as pessoas. Inclusive, queria que você me seguisse também no Instagram. Por quê? Toda a igreja nova que eu vou ministrar e toda nova vídeo que sai também, eu coloco lá. Eu posto no canal e eu divulgo no meu Instagram. Então, no meu Instagram tem assim, Lucas Soares, só que é o mesmo S para os dois nomes, Lucas Soares, _real. Você pesquisa aí, segue a gente lá, que o nosso objetivo não é postar foto dentro do carro, não é postar foto da rua, nada contra isso, mas o nosso objetivo é simplesmente cumprir o ministério, é levar a mensagem para as pessoas. E o canal no YouTube é que você possa ser abençoado e transmitir essa mensagem para outras pessoas, compartilhar essa palavra para outros jovens, para que eles também possam ser abençoados. Amém? Gente, inclusive falando um pouco sobre isso, eu fiquei muito revoltado. Eu sempre sou convidado para pregar em algumas igrejas, sabe? Eu já tenho rodado em algumas igrejas aqui em Fortaleza e eu tenho pregado. E em toda igreja que eu vou, que eu prego, eu percebo que as igrejas que têm condições, que têm preparo, que têm tudo para trabalhar com a galera, principalmente para trabalhar nas redes sociais, não estão trabalhando. Resultado, está perdendo a galera. Os jovens hoje, entendam uma coisa, senhor, senhora que está aqui, pai, mãe, aprendam uma coisa. A turma hoje, a molecada, não está vivendo sem estar online. As pessoas hoje estão vivendo online. E infelizmente os líderes, pastores de jovens, a grande maioria, está querendo liderar os jovens offline. Isso não rola. Repita comigo, não rola. Você precisa aprender a trabalhar com as redes sociais. Só para você ter ideia, as perguntas dos meninos. O menino chega para mim e faz aquelas perguntas assim, sabe? Lucas, qual é a roupa ideal que eu devo ir para a igreja? Eu disse, nessa fase, amigo? Tu ainda está nessa fase, negócio de roupa ideal? Não está nem no leite, não, está só na água, né? Porque para chegar no leite ainda precisa de muito. Está só na água. Então evolui. Isso é falta de quê? Isso é falta de como é que eu posso dizer? De um chega mais perto através das redes sociais, porque a galera está vivendo em casa. Depois da pandemia, virou uma desculpa. Não, eu não vou mais para a igreja que eu estou com medo de pegar Covid. A galera tem medo de pegar Covid, mas não tem medo de namorar um não cristão. Os jovens hoje têm medo de pegar Covid, mas não tem medo de vir congelado para dentro da igreja e voltar como se estivesse na Antártica, de tão frio que você volta. Disso você não tem medo. Isso é o quê? Falta de ensinamento, falta de como é que eu posso dizer? De proximidade com essa galera. E a rede social é uma ferramenta, é um meio perfeito para você alcançar os jovens. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás tem usado todo tipo de ferramenta. Todo tipo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No século de hoje, no mundo pós-moderno que a gente vive hoje, a moda, a política, tudo, as propagandas, tudo é voltado e pensado para atrair o jovem e o adolescente. As festas que tem, tudo é pensado para alcançar o jovem e o adolescente. Então você que trabalha com jovens, você que sonha em pregar para jovens, você que sonha em trabalhar com a juventude, para começo de conversa eu vou dizer que não é fácil, mas vale a pena. Amém? E uma das coisas também que tem muita gente, eu ainda vou pregar, tá, gente? Deixa eu só compartilhar isso aqui com vocês. Uma das coisas que eu mais tenho visto, que algumas pessoas têm me criticado, é que elas falam assim, Lucas, toda vida que tu vai pregar, tu é muito raso, tu é muito simples, tu é tão simples. Só para você ter uma ideia, olha para mim, na primeira vez que eu preguei aqui, uma criança mesmo, pediu para tirar foto comigo. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será se ela pediu para tirar foto comigo porque entendeu a mensagem? E se ela entendeu a mensagem, é porque eu estou pregando tão simples, que parece que eu estou pregando para as crianças, de tão simples, de tão beabá que é as mesmas mensagens, gente. Mas eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que eu tenho visto? Que Deus me chamou
para alcançar são os jovens desse século. E os jovens desse tempo estão se afogando, estão morrendo, nas águas rasas. Para que eu vou ser profundo, se a negada está tudo se afogando nas águas rasas? Olha as perguntas dos infelizes. Lucas, é pecado fazer sexo antes do casamento? O infeliz, tem pergunta melhor para tu fazer, não? Tu tem 13 anos, vai lavar a louça da tua mãe? A outra pergunta. Uma vez o jovem chegou para mim e falou: Lucas, fazer tatu é pecado? Aí eu, fazer tatu? Fazer tatu. Aí eu, fazer tatu? Lucas, fazer tatu. Aí eu, fazer tatu. Não, amigo, tatu, jumento, cachorro, gato, periquito, papagaio, é tudo de Deus, os animalzinhos. Aí ele, Lucas, não dá para levar a sério tu não. Eu estou falando se fazer tatuagem é pecado. Aí eu disse para ele: meu irmão, olha para o teu corpo. Eu não condeno, eu não vou determinar aqui se você deve fazer ou não, mas olha para o teu corpo. Se Jesus quisesse tu com a tatuagem, ele tinha te colocado. Ele tinha colocado em tu. Aí ele olhou assim para mim: né, Lucas, Outra jovem, as perguntas dos meninos. Chegaram para mim e falaram: Lucas, será que eu posso namorar um menino assim, da minha idade, tipo retardado que nem eu? Aí eu, pode namorar. Uma mãozada nos beijos também pode. Um menino desse tamanho, preocupado com isso. Na minha época, viu? Vocês aqui que estão com carinha de novinho, mas são tudo velho. Na minha época, quando a gente fala na minha época, é porque você já está velho, viu? Na minha época, sabe qual eram as perguntas do jovem e do adolescente? Presidente, chamava de presidente, a gente chamava de dirigente, era assim. Não era líder, não. Na época, olha aí como eu estou velho. Tem essa cara de recém-nascido, mas eu estou velho, viu? Aí na minha época o pessoal falava assim: presidente, me tira uma dúvida. Dirigente, me tira uma dúvida. 666, o que significa? Essas eram as perguntas. A outra pergunta: quando é que o anticristo vai chegar na terra? Né? Com aqueles olhos bugalhados assim. Me diz onde é que o anticristo vai chegar para mim. Ele entrar por um lado e eu sair pelo outro. As outras perguntas que a gente tinha na época: quando os maiores sinais para eu ficar ligado da volta de Jesus? Quando é que vai ser o arrebatamento? Como é que vai ser? Essas perguntas que a gente tinha na época. Mas hoje os adolescentes, as perguntas, qualquer um responde, amigo. Posso fazer tatuagem? Namorar com 13 anos é pecado? As perguntas. Isso aí, meu irmão, até meus primos que acabaram de nascer respondem. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é envolvido na igreja e você quer atrair jovem, aprenda a trabalhar com rede social, aprenda a se aproximar do jovem na linguagem de jovem. Eu decidi que a partir de hoje, toda igreja que eu for, eu vou falar isso. Sabe por quê? Porque é uma falta gigantesca de sabedoria que está tendo no povo. Eu não estou falando dessa igreja, muito pelo contrário. Aqui é uma das poucas igrejas que eu vejo dentro do bairro que tem um interesse tão voltado à juventude. Então assim, aprenda a trabalhar com o jovem adolescente. Amém? Tem alguém vivo aí? Diz amém. Eu te convido a você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Quem não encontrou, diga: estou desconectado. Rapaz, acelera, rapaz. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus. O Senhor, naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde estava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. O tema dessa mensagem é a voz que eu preciso ouvir.
Eu quero que só os homens repitam comigo. 1, 2, 3. A voz eu preciso ouvir. Só as meninas. 1, 2, 3. Todo mundo. Voz. Para nunca mais esquecer. Presta atenção, olha para mim. Presta atenção. Existia um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Eucana e sua família morava na região montanhosa de Efraim. E Eucana era da tribo de Efraim. Todos os anos, Eucana ia para Siló, a fim de oferecer sacrifícios anuais e especiais a Deus. Mas preste atenção, apesar de Eucana ir todos os anos a Siló, entregar sacrifícios a Deus, ele dava para sua mulher Penina e para seus filhos um certo tanto de sacrifícios a Deus. Mas para Ana, Eucana dava 2 vezes mais. A Bíblia deixa bem claro que Eucana amava mais Ana do que Penina. Mas Penina vivia atormentando Ana. Por quê? Porque Ana não tinha filhos. Eu não sei se você sabe, mas naquela época, não ter filhos era a mesma coisa de uma mulher ser amaldiçoada. Ali vai uma mulher que tem filhos, ali vai uma mulher que tem a bênção de Deus sobre ela. Era assim que as pessoas antigamente viam. Ali vai uma mulher que não tem filhos, ali vai uma mulher que não tem honra. Ali vai uma mulher que não tem respeito. Ali vai uma mulher esquecida por Deus. E Penina zombava de Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Ana orava a Deus ano após ano. A Bíblia fala que não foi 1, nem 2, nem 3. A Bíblia fala que isso foi durante muitos anos. Não deixa bem claro quantos anos foram, mas a Bíblia deixa bem claro que foi durante muitos anos. Todos os anos, Ana ia para Siló, se ajoelhava, entregava sacrifício, fazia suas orações, pedia a Deus o filho, voltava, tinha relação com seu marido, mas não tinha filhos. Até que depois de um tempo, Ana, num certo mês do ano, Ana volta para Siló, para entregar os sacrifícios novamente, sacrifícios anuais e especiais. Só que dessa vez ela foi diferente. A Bíblia fala que Penina, a sua rival, zombava tanto de Ana, que Ana não comia nada, gente. Ana não comia nada, ficava só chorando, ficava só triste nos cantos. E para terminar de completar tudo, além de ela estar sofrendo nesse sentido, ela tinha um marido que não entendia a dor dela. Por quê? Porque na hora que ela estava chorando, o marido dela chegava até ela e dizia assim: "Está chorando por quê, mulher? Por acaso eu não sou melhor para tudo que 10 filhos?" Aí ela ficava assim, eu imagino, né? "Ô Senhor, tem misericórdia, eu não tenho filho, e ainda tem esse raio desse marido que não entende nem meu sofrimento." Eu imagino. Mas Ana não desistiu. Ela continuou indo, e em um determinado tempo, ela foi a Siló entregar o seu sacrifício, e quando ela chegou lá, existia um sacerdote lá, chamado Eli. Só que Eli era vacilão. Eli não era um sacerdote que ouvia a voz de Deus. Era um sacerdote, velho, como é que eu posso dizer? Desconectado. Mas Ana não se importou. Ana foi lá e orou a Deus, e orou muito. Orou muito. Orou durante tanto tempo que Eli olhou para ela. Imagina Ana, sabe? Tipo, sentada assim, ou então de joelhos, orando. Aí Eli chegou, olhou para ela assim, e viu que ela estava só mexendo os lábios, mas ela não estava emitindo nenhum som. Sabe o que foi que o cheio do Espírito Santo do Eli disse?
Tu está bêbado, né? Até quando tu vai beber? Não vai parar mais de beber, não? Eli achou que Ana, por estar chorando e por estar orando durante muito tempo, achou que ela estava bêbada. É a mesma coisa de você chegar na igreja. Quem sabe você vir na igreja uma vez por semana e o pastor chegar, olhar para você e só porque você está chorando e mexendo nos lábios, está chamando você de bêbado. Se fosse hoje, em 2 tempos estava no noticiário. Pastor, olha para a irmã e diz que ela está chapada. Mas Ana olhou para Eli e respondeu com muita clareza, com muita paciência, com muita educação: não, Senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho nem cerveja, estou aqui chorando e orando porque sou uma mulher muito infeliz e sofredora. Não pense que eu sou uma mulher sem moral. Aí Eli olhou para ela: ah, sim, então pode continuar orando. E Ana continuou orando, até um ponto que Ana olhou e decidiu no coração dela a fazer um voto. E ela disse assim: Senhor, se eu vou fazer um voto, se o Senhor me der um filho, se o Senhor me der honra, se o Senhor me der dignidade, se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Eu prometo que se o Senhor me der um filho, ele vai servir a vida inteira para ti, na tua casa, e nunca vai cortar o cabelo. Era o costume da época. Aí, o que é que acontece? Ela volta para sua casa, tem relações com seu marido, e no tempo certo, Deus dá a ela a honra de ser mãe. O seu filho nasce, e ela coloca o nome desse filho de Samuel. Repita comigo: Samuel. E é aqui que começa algo muito interessante. Por quê? Porque é aqui que começa a história de um grande homem de Deus. Um homem simples, que nasceu num local simples, mas que se tornou um grande homem de Deus. Samuel nasceu. Sua mãe Ana, depois que desmamou ele, levou ele até Siló, mostrou para Eli e disse aqui, tá vendo Eli? Aqui era o motivo do meu sofrimento, porque eu não tinha filhos, mas o Senhor me deu a honra de ter filhos, de ter esse primeiro filho, e eu estou deixando ele aqui nessa casa, aqui nessa tenda sagrada. E Samuel passa a ficar morando na casa de Eli. E aqui é que começa o grande problema. Eu quero que você preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para você entender onde eu estou querendo chegar, você precisa entender isso. Samuel passa a viver dentro da mesma casa onde morava Eli e seus 2 filhos. Eli era sacerdote e seus 2 filhos também eram sacerdotes. E o que acontece? Samuel, como menino ainda, como criança, Samuel vai até, a sua mãe leva Samuel até a tenda sagrada, e passa a viver na mesma casa de Eli. Só que Eli, como eu já tinha falado para vocês, era um sacerdote desconectado. Por quê? Porque os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles não respeitavam as coisas do Senhor. Todas as ofertas que eram trazidas para ser entregue a Deus, Ofni e Finéias comia, ficava para eles. Toda a carne que chegava, em vez de eles tirar a parte principal da carne e queimar para oferecer de sacrifício a Deus, eles não entregavam, eles comiam. E Eli sabia dessa parada, mas mesmo ele sabendo, não, é um bichinho, deixa o bichinho. Um certo ponto, isso se tornou algo tão sério, que chegou a um certo ponto de Deus enviar um profeta, chegou até Eli e disse assim: Eli, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando que os seus filhos engordem, comendo da melhor parte de todos os sacrifícios? Por causa disso, porque você honra mais os seus filhos do que a mim, seus filhos vão morrer. Ofni e Finéias vão morrer no mesmo dia. Sua família não vai ter mais descendentes, e você também vai morrer. Resumindo, está lascado. Aí o que acontece?
A resposta de Eli: assim seja. Está certo. De contrapartida, mesmo ele sabendo que Deus estava com nojo da postura dos filhos dele, Eli deu uma repreensão, sabe, de qualquer jeito com os filhos. Meus filhos, parem com isso. Como é que pode? Parem com isso, deixa Dilson ser Emilson. Só isso. Resultado, os nojentos dos meninos continuaram pegando a comida, que era para as ofertas que era para ser entregue a Deus. Preste atenção para você entender a situação como era grave. Todo sacrifício que era colocado na panela, existia um garfo de 3 dentes que o sacerdote colocava dentro da panela. Tudo que vinha no garfo de 3 dentes ficava sendo do sacerdote. Isso era a permissão de Deus. Só que eles comiam tudo. Só que não era só isso. Além disso, Ofni e Finéias também tinham relações sexuais com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda, para terminar de lascar tudo, né? E Eli sabia de tudo isso. Além disso, Deus permitiu o povo chegar para Eli e dizer: Eli, teus filhos estão tendo negócio aí, um negócio aí com as mulheres aí. A família de Eli era destruída, e Samuel estava indo para uma casa onde a família era toda bagunçada. Um homem chamado Eli, que estava ficando gordo, estava ficando cego, estava ficando velho, e estava ficando surdo espiritualmente, porque ele não ouvia mais a voz de Deus. E os filhos de Eli, que ia passar a ser irmãos de Samuel, também fazia tudo errado. Mas mesmo assim, Samuel passa a morar nessa casa. Sabe por que eu estou falando disso? Porque quem sabe, você pode estar dentro de uma casa onde o lar está corrompido. Quem sabe você é o único cristão dessa casa. Olha a história dessa menina que acabou de vir aqui no altar. Quem sabe seus pais não têm a mesma visão espiritual que você. Isso aconteceu com Samuel. Samuel estava num local aonde ele era o único que era realmente inocente, que era realmente puro, que era realmente de boa, sabe? Só que o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, a palavra de Deus fala que Samuel continuou trabalhando, continuou ajudando Eli no serviço da tenda sagrada. Ele abria as cortinas, ele varria, ele ajudava Eli, de tudo que era jeito. E com o passar do tempo, chegou um certo momento que Samuel foi dormir. Samuel dormia próximo à Arca da Aliança. Só quem está vivo, diz amém. Vocês estão prestando atenção, né? Então, presta atenção. Samuel, ele dormia próximo à Arca da Aliança. Eli dormia em outra parte da tenda. Aí o que acontece? Uma determinada noite, Samuel dormindo, o que acontece? Ele, dormindo, ele ouviu a voz de Deus, e Deus chamou para Samuel: Samuel, Samuel. E Samuel, o que ele achou? Se levantou, normalmente, foi até onde estava Eli, e disse: Eli, o senhor me chamou? Não, não chamei, volte para a cama. Gente, peraí, é só eu que consigo ver um negócio totalmente estranho aqui? Imagina você, só quem tem 12 anos aqui, levanta a mão, vê se tem alguém, de 0 a 12 anos, de 0 a 15, de 0 a 15, de 0 a 20, de 0 a 50 anos, olha, eu tenho certeza que toda essa faixa etária aí, se você estivesse dormindo na sua casa, e você escuta uma voz, chamando o seu nome, era 2 opções: ou você se levantava e pensava que era alguém que está dormindo próximo a você, ou então você jogava poeirinha ninja e saia correndo. Porque se uma coisa acontece comigo, gente, se eu estou na minha casa, eu estou dormindo, eu escuto uma voz,
Lucas, eu me acordo já atribulado. Eu vou logo lá no meu pai e na minha mãe. Pai, o senhor me chamou? Não, meu filho, chamei você não. O senhor não me chamou? Mãe, o senhor me chamou? Chamou não? Tem certeza? Pois afasta aí que eu vou dormir aqui com vocês. Tem nem perigo de eu voltar para dormir na minha cama. Sabe por que me chama a atenção? Samuel, doido, maluco, voltou. Tranquilamente. Eli, o senhor me chamou? Não, chamei. Tudo bem, voltou. Isso nunca aconteceria comigo, meu amigo. Nunca. Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu era criança, eu dormia na sala da minha mãe, da minha avó. Eu era meio assombrado, sabe? Uma vez eu dormi na sala da minha avó. Eu dormia primeiro do que todo mundo, porque meu avô ainda estava assistindo televisão, tinha luz ligada, que eu não tinha moral de nada dentro de casa. Se eu dissesse assim, deixa essa luz acesa, não, gasta energia, apaga. Aí eu apagava. Aí eu ficava naquele sofrimento, naquela tribulação. Oh meu Deus, então eu dormia primeiro do que todo mundo. Aí eu ia dormir, o que acontecia? Eu dormindo, no meio da noite, eu acho que isso era a cor do capeta, me dava vontade de fazer xixi. Eu digo, sangue de Abraão, sangue de Faraó, sangue de Moisés, sangue de Eli, agora que eu vou contadinho no banheiro, agora, 3 da manhã eu vou me levantar para ir no banheiro, não tem condições, Jesus. Aí eu ficava, né, não, eu vou aguentar isso só amanhã, eu ficava com medo dos bichos papão. Oh meu Deus, tem misericórdia. Gente, eu tinha 12 anos, eu acho que eu tinha menos do que isso, eu ficava na sala, oh meu Deus, aí não tinha jeito, sabe, o negócio apertava, gente, oh meu Deus, aí eu me levantava. Mais perto quero estar. Eu ia cantando, todo corajoso. Não, vamos lá. Tudo escuro, gente, eu procurando uma tomada. E eu, meu Deus, não tem uma tomada. Eu já cego, porque eu sempre fui ruim da vista, não conseguia enxergar nada. E eu, uma tomada, meu Deus. Eu era assombrado. Eu não conseguia me levantar de madrugada para ir nem no banheiro, de tão medroso que eu era. Então eu olho para Samuel e vejo o inverso. Eu vejo um menino obediente, eu vejo um menino dedicado, eu olho para ele e disse, não tem a menor condição, Brasil, não tem condições de eu ser desse jeito. Eu lembro, gente, que uma vez eu tomei um susto da minha própria sombra. Eu estava aqui, andando aqui, eu indo fazer xixi de noite, daquele jeito, né? Aí eu olhei aqui, quando eu vi, era a minha própria sombra. Quem está me entendendo aqui? Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus não chamou jovens e adolescentes para ser medrosos. Eu era medroso, eu não tinha noção de nada, nem de ninguém, eu não tinha a menor ideia. Então, ainda, olha, Deus nunca ia falar assim comigo, Lucas, se Ele falasse eu saía correndo, ainda bem que Ele é sábio, mas eu entendo que Deus nos chamou para não ser medrosos, para não ter medo, para se posicionar. Eu vejo muito jovem adolescente que tem muita capacidade de ir muito além, mas o medo é um espírito tão terrível, não é um medo racional, é um medo maluco, um medo que não tem base na razão, que cara, você não consegue produzir nada, então o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Samuel era obediente. Eli falou, volte para a cama, Samuel voltou. Daqui a pouco Deus chama Samuel de novo, aí Samuel volta, achando que é Eli de novo. A Bíblia fala que isso aconteceu 3 vezes. Samuel foi, não era Eli chamando, Samuel volta, vai dormir. Samuel se levanta, vai, Samuel volta. Sabe o que é que eu percebo aqui? Eu percebo que se tivesse ficado a noite toda só nesse negócio de vai e vem, Samuel tinha ficado de tão obediente que ele é, teria ficado a noite toda. E é nesses detalhes que eu percebo que por que Samuel ouviu a voz de Deus. E é aqui que eu quero começar a mensagem, é aqui que eu quero entender com vocês por que Samuel ouviu a voz de Deus. Eu preciso que você entenda uma coisa, você precisa entender que ouvir a voz de Deus é necessário. Ouvir a voz de Deus
não é ir para a igreja. Ir para a igreja, às vezes Deus está falando, mas você está surdo. Então ir para a igreja por ir, não te faz ouvir a voz de Deus. Não importa se o pregador está ungido, não importa se a igreja está avivada, se você está com o ouvido espiritual travado, você não ouve a voz de Deus. Em alguns casos, Deus tem tanta misericórdia que Ele ainda te chama de longe, mas muitas vezes nós não ouvimos. Então aqui é que eu quero começar a mensagem. Eu quero que você entenda uma coisa: a importância de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é tão importante, meninas que estão aqui, Deus tem uma opinião formada sobre quem você vai namorar, sobre quem você deve se casar, e tudo isso está na voz que você precisa ouvir. Repita comigo: precisar. Não, bora. Precisar é uma coisa, querer é outra. Eu preciso comprar uma roupa. Eu quero comprar uma roupa. Preste atenção. Quando uma mulher chega e fala assim, eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho cheio de mulher lá em casa. É minha mãe, é minha tia, é minha irmã. Quando a mulher fala assim, menina, eu estou nuazinha. Estou nuazinha. Quando a mulher fala assim, quer dizer o quê? Quer dizer que ela realmente está sem roupas novas. Que as calcinhas estão tudo furadas, gente. Homem, para mulher, calcinha furada é uma questão de vida ou morte. Homem, cueca furada é entrada de ar, está tudo tranquilo. Mas o que eu percebo é que os jovens, cara, eles não entendem a diferença, sabe? Eu quero comprar uma roupa nova, porque vai ter um evento diferente, eu quero uma roupa nova, eu vou no shopping, eu quero uma coisa nova. Não, eu preciso de uma roupa nova. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nem as calcinhas, não tenho mais nem a cueca, eu não tenho mais nada, eu preciso. Se eu não comprar roupa, daqui a pouco eu não tenho mais nem como ir para a igreja. Há uma diferença muito grande de querer e de precisar. Ouvir a voz de Deus é do mesmo jeito. Ouvir a voz de Deus não está classificado no querer. Eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Hoje eu estou meio mal, hoje meu time não ganhou, hoje meu marido brigou comigo, hoje meus amigos, não tenho mais nenhum amigo. Eu tinha amigo antigamente, hoje eu nem tenho mais amigo. Então eu quero ouvir a voz de Deus hoje, eu quero saber o norte do Espírito Santo. Não tem como você ouvir, sendo que para você Deus é uma coisa momentânea. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus, semana que vem não sei. Semana que vem você vai querer ouvir a voz de Deus, daqui a 2 semanas você não sabe. Ouvir a voz de Deus não está classificado no querer, está classificado no eu preciso. Eu preciso. Repita comigo: eu preciso. Não fala porque eu estou pedindo. Vai lá, fale porque você realmente entende que você precisa. Fala assim: eu preciso ouvir a voz de Deus. Gente, eu sou envolvido na igreja desde sempre. Eu acho que eu só não nasci no culto porque no dia não tinha. Se tivesse culto, eu com certeza tinha nascido. Eu sempre fui envolvido na igreja. Só que tem um problema. Apesar de eu sempre ter sido envolvido na igreja, eu não me achava. Eu não me encontrava. Eu fiquei durante muito tempo só sentado no banco. Eu estou na igreja porque eu sei que Deus é Deus, mas eu estou perdido. Eu não tenho, um norte. Durante muito tempo eu fiquei assim, muito tempo. Eu lembro que os pastores pregavam aqui e eles falavam mais ou menos assim: Deus vai falar contigo, aleluia. Deus vai te encher e Ele vai falar. Muito legal. Só que eu ficava olhando e eu não estou ouvindo a voz de Deus, não. O irmão do meu lado, eu estou sentindo Deus falar comigo, aleluia. E eu ficava olhando para o lado, pois eu não estou não.
Eu ficava assim, sabe? Eu chegava em casa triste. Meu Deus, será que o Senhor não me escolheu? Será que eu estou tão pecador assim? Que quem está do meu lado ouve a voz de Deus. Quem está do outro também ouve. E eu não escuto? Sabe o que é que eu comecei a pensar? Deus não fala. É mentira. Os pregadores estão falando que Deus fala, mas é mentira, Deus não fala. Eu comecei a pensar isso. Eles falam que Deus fala, só para você dizer assim, para você ter tipo uma conexão mais humana. Eu pensava, só que na verdade Deus não fala não. Você tem que ler a Bíblia muito para Deus falar. Deus não fala não. Eu fiquei durante muito tempo assim, e só no dia de São Nunca eu poderia ouvir a voz de Deus. Eu era tão cético. Eu estou falando aqui um negócio que você pode se identificar. Eu era tão cético que eu não acreditava que Deus poderia falar pessoalmente comigo, sem nenhum homem falar comigo. Para Deus falar comigo, eu só acreditava se alguém chegasse fisicamente e dissesse assim: eis que eu te digo, Lucas, Deus vai te encher poderosamente e vai te levar para muitas igrejas e você vai pregar e aleluia. Então Deus falou comigo. Mas eu sozinho ouvi a voz de Deus, eu não acreditava nisso. Eu achava que isso não existia. Eu achava que isso era impossível. E durante muito tempo eu fiquei assim. Eu comecei a ficar revoltado. Eu envolvia com tudo. Eu tocava bateria, eu limpava as cadeiras, eu jogava sabão no chão para limpar para o culto à noite de Santa Ceia. Mas eu não acreditava que Deus poderia falar comigo. Um certo dia na praia, isso tem mais de 10 anos atrás, um certo dia na praia, eu fui para uma casa de praia com os meus amigos, e eu estava muito doido, eu estava com muita raiva porque eu estava liso, raiva porque eu me achava burro, todo mundo sabia falar alguma coisa, sabia pregar, e eu não sabia nem tocar bateria, coisa que eu desde cedo eu tocava, mas eu não me achava que eu poderia fazer alguma coisa útil para Deus. Eu estava doido, não tinha amigos verdadeiros. Os amigos que eu tinha, tudo era traíra, tudo era X9, tudo falava nas minhas costas. E aí eu fui para a casa de praia, mas eu fui diferente, eu fui com raiva. Aí na casa de praia eu lembro que eu briguei com o pessoal que estava na casa, briguei com todo mundo, em tempo de chutar o balde assim, brigando com todo mundo. Eu lembro que eu saí da casa de praia descalço, e gente, aquilo ali não deveria nem ter se chamado casa de praia, porque da casa da praia até a praia eram uns 3 quilômetros ou mais, a pé, sem chinela. Eu estava com tanta raiva que eu estava dormente, o chão, sabe, o sol a pino, o chão pegando fogo, e eu não quero saber mais de nada, Deus não existe, eu vou virar ateu. Sabia de nada, e eu fui para a praia, gente, eu fui falando palavrão com meus amigos tudinho, aquele fulano assim, aquele outro assim, com raiva de todo mundo. Eu lembro que eu caminhei mais ou menos 7 quilômetros na beira da praia, e foi a praia do Icaraí. Quem conhece sabe que um certo horário na praia do Icaraí é deserto, é tanto que eu fui até sem celular, sem nada. Aí eu cheguei na praia caminhando, um certo ponto, gente, eu estava para fazer uma besteira. Quem conhece a minha história sabe que eu já tive início de depressão, que eu já tentei me matar, que eu já tive síndrome do pânico, que eu já tive um bocado de zika, chikungunya, eu tive, foi tudo. Aí a um certo ponto, eu cheguei na praia e eu sentei no chão, na areia da praia, e eu fiquei olhando para o mar, eu fiquei olhando para as ondas, eu fiquei olhando para o céu, e eu fiquei revoltado porque eu estava anos dentro da igreja, e todo mundo ouvia a voz de Deus, e eu não. Revoltado porque eu via jovens com menos tempo do tempo que eu estava na igreja, trabalhando para Deus, cheio do Espírito Santo. Eu olhava assim, quase 100% desviado, queria mais nem para a igreja. Eu olhei para aquele mar, eu lembro como se fosse hoje, eu olhei para aquele mar e disse assim: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é poderoso de criar areia
criar o mar, criar o planeta, se o Senhor é poderoso de criar esse céu, cadê o Senhor? O Senhor não é tão poderoso. Por que o Senhor não me mostra? Tem que ter alguém profetizando, falando em mistério para o Senhor falar comigo? Eu não. Eu sou cético, Senhor. Eu sou revoltado mesmo. E se o Senhor existe, eu quero uma prova agora. Gente, olha, nunca faça isso. Eu prefiro que você nunca faça. Gente, quando eu calei a minha boca, uma voz ecoou dentro de mim e disse assim: ah, se você soubesse o que eu tenho para você. Aí eu fiz um cálculo rápido, olhei para um lado, olhei para o outro, vi que não tinha ninguém. Eu disse: não fui eu, porque eu nem estava pensando nisso. Espera aí, eu ainda não acredito. Isso é coisa da minha consciência, isso é coisa psicológica. Isso é de tanto eu falar de Deus, isso é meu subconsciente falando, dizendo que é Deus. A voz continuou: ah, se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Com o passar do tempo, eu na areia, eu fiquei chocado. Aí aquilo me impactou. E o mar aqui, a areia, eu chorando na praia. Gente, praia e choro não combina. Praia combina com foto, não é não, né, velho? E eu na praia, chorando, sozinho. E aquilo ali começou a criar uma ardência dentro de mim, um fogo. E eu me levantei naquela praia, e eu já voltei diferente. Mas eu não voltei cheio do Espírito Santo, não. Calma lá. Eu voltei assim, cheio de ponto de interrogação. Quem sabe, olha para mim, quem sabe você está na igreja, você nem é jovem, mas você também tem pontos de interrogação. Você também fica se perguntando: por que acontece na vida de fulano e não acontece na minha? Por que isso está acontecendo comigo? Por que parece que as coisas para mim é mais difícil? Gente, olha, para você entender, eu já estou encerrando. Para você entender uma coisa, gente, eu ficava tão revoltado, que eu disse assim: Deus, eu sou burro. Capeta ficava falando direto no meu ouvido: você é pobre, você é burro, você é lesado e você é analfabeto. Era direto no meu ouvido: você é pobre, burro, feio, pobre, burro, feio. Aí eu olhava pelo que o capeta me dizia, e olhava para aquilo que tinha acontecido na minha vida, e eu via que só no primeiro ano, eu repeti 3 vezes. Aí eu disse para Deus: Deus, o capeta tem um pouco de coerência. Eu repeti 3 vezes: Deus, eu não sou inteligente não. Não tem como o Senhor me usar. Não tem como o Senhor falar através de mim. Não tem como fazer nada não. Como é que o Senhor está dizendo que tem uma obra na minha vida? Como é que o Senhor está dizendo que... Não tem como, Deus. As pessoas olham para mim e dizem assim: o Lucas sabe nem escrever, gente. O Lucas tem dislexia, não tem como. Mas eu voltei e aquela voz continuou ecoando dentro de mim: ah, se você soubesse o que eu tenho preparado para você. Sabe o que Deus está mandando dizer para vocês? Existem jovens aqui que não ouviu a voz de Deus. Isso não quer dizer que Deus não falou. Todos os cultos Deus fala. A palavra de Deus aberta é Deus falando. As canções é Deus falando. Mas muitas vezes você não ouve a voz de Deus, sabe por quê? Porque você está distante. Repita comigo: ruído. Ruído. Não, bora, bota a voz para fora. Ruído. É exatamente isso que está separando você de Deus. Ruído. Entre você e Deus há muito barulho, há muito problema. É menino para um lado, é marido do outro, é a sexualidade, é os seus pontos de interrogação, é a sua idade chegando e vendo que não está acontecendo nada na sua vida. É você saindo da pré-adolescência, indo para a adolescência. É você saindo da adolescência, indo para a juventude, e nada está acontecendo. E aí você fica: e aí, Deus? E aí? E Deus está falando: ah, se você soubesse
Só que não dá para você saber, porque você está muito longe. Não dá para você saber, porque você passa o dia no Instagram. Não dá para você saber, porque você dá mais atenção para o seu namorado, para a sua namorada, dá mais atenção para os seus problemas, dá mais atenção para as suas contas, dá mais atenção para o seu eu, do que para Deus. E aí é que está o B.O., velho. Então aprenda de uma vez por todas, saia do meio do barulho. Venha para perto de Deus. Eu queria fazer um exemplo aqui para vocês. Pode botar. Gente, olha para mim. Não tem como você ter uma conexão com Deus se você não buscar a Ele. Ele tem misericórdia. Ele tem misericórdia. Ele pode falar com vocês através da palavra. Mas se você não procurar Deus, você não vai se conectar com Ele. Por quê? Porque Deus vai aonde tem sede. Se você não tem sede de Deus, se você não se importa em ser conectado em Cristo, se para você vir para a igreja, dar uns glória e um aleluia tá bom, você vai viver uma vida mega comum. Você vai viver uma vida morna. Isso é horrível. O que Deus quer para mim e para você é uma vida de avivamento. E uma vida de avivamento é uma vida de relacionamento, é uma vida de conexão, é uma vida onde você fala com Deus e Ele fala com você. Lá em Salmos capítulo 55, versículo 17, fala assim, ó: de manhã e de tarde e de noite eu oro a Deus o Senhor e Ele me ouve. Não tem como você falar com Deus e Ele falar com você se você não procura conversar com Ele. Orar é conversar com Deus. Amém? Isso é ser conectado em? Só quem está vivo. Isso é ser conectado em? Isso é ser conectado em Deus. Isso é ser conectado em Cristo. Não tem como. E Samuel fazia exatamente isso. Samuel era obediente, Samuel era dedicado. Então eu coloquei essas cadeiras aqui para você entender uma coisa. Eu aprendi com Jesus uma forma de orar que não me cansa, que eu consigo falar tudo para Ele. Às vezes eu vou orar e estou desmaiado, estou cansado, estou com raiva, estou liso, estou cheio de coisa para pagar, estou sem acreditar no meu chamado, mas eu vou, fecho a porta do meu quarto e falo com Ele, e eu peço: Espírito Santo, senta aqui. Tua palavra fala que de manhã, de tarde, de noite eu oro a Deus e Ele me ouve. Então senta aqui. Sabe o que é que eu aprendi? Eu já estou encerrando, tá, gente? Eu preciso concluir isso aqui. Olha para mim. Sabe o que é que eu aprendi? Eu aprendi que se Deus ouve, Deus fala. Eu aprendi que se Deus fala, Deus vê. E se Deus fala, Deus pode falar comigo. Então, num lugar secreto, eu coloco a cadeira, o Espírito Santo, pego outra, sento e começo a contar meus problemas para Ele. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Você quer uma igreja avivada? Seja você avivado. Você quer ver uma geração de jovens rendidos a Deus? Seja você rendido a Deus. Você muitas vezes coloca a culpa no pastor, nos líderes, coloca a culpa nas pessoas, chega até a dizer que Deus não existe, e se existe, Ele não lembra de você, mas é você que não lembra dele. Senta para aprender com o melhor. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Antigamente os jovens estavam querendo ser cantor, ser popstar. Hoje essa geração quer ser o youtuber, quer ser influencer. Eu quero dizer para você que isso é top, mas não me venha com essa de você virar uma pessoa de influência sem falar de Jesus. Jesus foi o maior influenciador, Jesus é o maior conselheiro, e nunca você vai poder se levantar para conversar, para orientar, para aconselhar jovem ou ninguém, se antes você não se sentou para aprender com o melhor. Amém? Então eu quero aqui concluir só algumas coisas. Por que é importante ouvir a voz de Deus? Porque aquilo que vamos ouvir é determinante para aquilo que vamos falar.
Repita comigo. Aquilo que eu ouço. Vamos lá. Aquilo que eu ouço é determinante para aquilo que eu falo. Se você só escuta a música do mundo, não tem como você entrar dentro do seu carro e cantar a música de Deus. Se você só vê, passa o dia todo na rede social, mas só vê o que bobagem, não tem como você fluir no Espírito. Você precisa se conectar com Deus. Então eu quero aqui passar para vocês algumas coisas que eu aprendi com Samuel. Primeiro, como posso ouvir a voz de Deus, Lucas? Primeiro, ficando perto. Lá em Samuel capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus fala assim, ó: Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Samuel dormia perto da tenda da arca da aliança. Em outras palavras, Samuel não saía de perto da presença. Você é jovem, você é adolescente, cara, você só vai se encontrar, você só vai ser 100% feliz se você não sair de perto da presença. Se você se afasta da presença. Olha, eu tenho ficado revoltado com uma geração que fica relativizando uma vida com Deus. Tem um monte de jovem aí que diz ser cristão, mas está assistindo uma série de Lúcifer. Está se misturando o santo com o profano. Que tipo de crente você é, cara? Aí você quer chegar na igreja e quer que a igreja seja avivada. Não é. Adivinha por quê? Porque você está lá, nojento, uma geladeira, uma pessoa que se deixa usar pelo capeta, mas não se deixa usar por Deus. Então chega de palhaçada. É de Deus, é de Deus. Aí ó, tem jovem que é burro, vai para o inferno de tão burro que é, porque está aqui no mundo, nem serve a Deus direito e nem serve o capeta, porque fica em cima do muro. Decide sua posição. Ou você é de Deus, ou você é do capeta. Ou você está conectado em Cristo, ou você está conectado no mundo. Negócio de você não serve a Deus 100%, porque tem um pouquinho do capeta em você, que ainda faz você cometer besteira. E nem serve o mundo, porque você ainda vai para a igreja. Decida a sua posição. Deus não gosta de pessoas mornas. Deus não gosta de jovem em cima do muro. Samuel foi posicionado. Samuel foi determinado. E porque Samuel foi determinado, ele ungiu Davi. E Davi se tornou rei de Israel. E porque Samuel foi firme, porque Samuel foi obediente, ele ungiu Davi. E através de Davi veio uma linhagem que veio o Messias. Amém? Se você for firme, se você aprender a ouvir a voz de Deus, Deus vai te recompensar. Amém? Fica de pé. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você. Eu queria fazer uma oração simples antes de passar para o Robson. Ele vai concluir. Mas eu queria falar com você. Eu queria que você abrisse o seu coração para Deus e você se esforçasse para ser sincero, tá? Olha, eu já trabalho com isso há tanto tempo, que eu sei que chega uma hora dessa, na hora do apelo, o que acontece? Você fica no piloto automático. Você está aí em pé, mas muitas vezes você está pensando no que é que você vai comer depois do culto. Então eu queria que você parasse e pensasse em falar com Deus, de verdade. Fala com Deus, manda real para Ele. A culpa é porque às vezes a gente não é sincero. Tá frio, tá frio. Senhor, eu estou frio mesmo, eu estou desmaiado mesmo, eu assisto as coisas que não deve mesmo, eu estou frio de Deus, eu estou gelado, mas eu preciso do teu fogo. É esse tipo de oração simples e sincera que eu queria que você fizesse, amém? Na minha casa,
sempre quando eu vou orar no secreto, eu fecho as luzes, eu apago as luzes. Porque, eu não sei, uma vez eu orando, estava com as luzes acesas, Deus falou comigo: Lucas, apaga as luzes. Eu falei: por que, Deus? Que diferença faz? Ele disse: por que você fecha os olhos para orar? Eu fiquei assim, vou falar mais nada, né? Vou apagar então. Eu apaguei. Então eu queria que apagasse aqui as luzes. Eu queria que você se concentrasse de uma forma simples na oração que você vai fazer. Eu vou orar aqui agora, e o Robson ainda vai concluir a mensagem com um apelo, mas eu vou orar por você agora. Eu vou orar especificamente por jovens que não ouvem a voz de Deus, que vem para a igreja, que lê a Bíblia e não entende nada. Para o jovem que, cara, você está aqui, mas você se sente desconectado. Eu vou orar por você, mas eu quero que você faça a oração verdadeiramente. Amém? Amém? Oremos. Senhor Jesus, há alguns anos atrás eu fui inspirado por Ti todas as vezes que eu fosse orar, eu te pedisse o seguinte: para o Senhor nunca desistir de mim, que o Senhor nunca esquecesse de mim. A mesma coisa eu te peço agora, Senhor, para esses jovens, para esses irmãos que estão na igreja há tantos anos, mas ouve de forma distante a Tua voz, que só consegue ouvir a Tua voz quando o Senhor grita. Eu não quero ser uma bateria, espiritualmente falando, que o Senhor tem que bater para que eu possa sair o som que o Senhor quer. Eu quero ser uma flauta, Senhor, que basta o Senhor soprar, basta o Senhor sussurrar no meu ouvido, eu entenda qual é o comando, e que eu possa me posicionar e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É esse tipo de sensação, esse tipo de fervor, de fogo do Espírito Santo, é que eu te peço na vida deles. Espírito Santo de Deus, nosso melhor amigo, se o Senhor me chamou para pregar para jovens e para adolescentes, se o Senhor tem um chamado na minha vida, eu quero que o Senhor transfira essa unção para a vida deles. Senhor, o jovem, o adolescente, o pré-adolescente, até mesmo a criança mais simples aqui, eu quero que o Senhor toque a vida deles, assim como alguns anos lá atrás o Senhor tocou a minha, assim como alguns anos lá atrás o Senhor mudou a minha vida, na hora que deu o meu chamado, na hora que apontou qual era a estrada que eu deveria caminhar. Senhor, tira toda a cera espiritual do ouvido desses jovens, tira toda a frieza, tira toda, desmaio, desânimo, e enche eles com o Teu Espírito Santo, que eles possam ser impactados com a Tua presença. Senhor, que eles voltem para casa. Eu vou te pedir, Deus, uma coisa que eu só te pedia quando eu trabalhava com adolescente há muitos anos atrás. Senhor, que quando chegar em casa, esses jovens lembrem pelo menos de uma frase que foi pregado aqui, que eles aprendam que ouvir a voz de Deus não se trata de querer, se trata de uma necessidade. Nos enche do Teu Espírito, nos toca, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. É para Jesus, então aplauda com força. Faz assim, ó, coração. Faz assim o coração para Jesus. Leva assim, ó, leva para Jesus. Fala aí com Jesus, assim: Jesus, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Jesus, faz o coração. Tu não pode curtir nada, mas tu pode fazer um coração para Jesus. Faz um coração para Ele e começa a declarar teu amor para Ele. Diz assim: Jesus, grita por Jesus.